Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa? Aquilo que você está disposto a morrer, já pensou nisso? Eu estava meditando na história de Estevão e me fiz essa pergunta. Você já leu o discurso de Estevão? Você encontra no capítulo 7, a gente vai ler daqui a pouco parte desse discurso. E ele foi levado ao Sinédrio, né? E lá ele fez um discurso, né? O capítulo 7 é o discurso dele lá no Sinédrio. E você, se você pensar aí num tribunal, né? Esses tribunais que nós conhecemos, né? Quando alguém é levado, o que ele quer fazer é apresentar uma defesa, né? Mostrar sua inocência para conseguir aí de alguma forma um resultado favorável, ou seja, a sua absolvição. Mas ele fez um discurso fantástico. Ele apresentou verdades tremendas. E pensando naquilo que ele apresentou, né, não ia colaborar muito aí para que ele fosse absolvido, E aí, olhando para essa história, eu me perguntei, será que essa, né, é a pergunta certa, pelo que você está disposto a morrer? Será que essa é a pergunta certa, né, para ser feita aí nesse contexto? O que você acha disso? Deixa eu mudar então aqui o foco. Você tem filhos? Se eu perguntasse a você hoje, né, se você morreria por eles, qual seria a sua resposta? Creio, não é, que quase todos os pais, né, numa situação em que seus filhos estão em perigo, estivessem em risco, eu creio que eles dariam a vida pelos seus filhos, né? Quase todos. Né? Mesmo aqueles pais que são negligentes. Numa situação de risco iminente, muitos deles, né, dão as suas vidas. Pais, às vezes, alcoólatras, que fazem aí um inferno da vida familiar, com dívidas, brigas, discussões, os vícios, né, sejam eles quais forem. Mesmo esses pais, numa situação aí de risco, colocariam, né, dariam a sua vida, né, em favor dos seus filhos. O que ocorre é que esses últimos que eu mencionei, no dia a dia, eles não estão ao lado de seus filhos. Eles não estão ensinando, eles não estão dando exemplo, corrigindo, demonstrando amor. Eles não estão vivendo muitas vezes lado a lado com seus filhos. Eu conheço a história, não é, de muitos filhos que tiveram aí suas vidas destruídas, aniquiladas por palavras de seus pais, por atitudes, muitas vezes destruindo sonhos, aniquilando personalidades. Parece que o morrer por não acompanhou o viver com. O que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite diz respeito aí à história de Estevão e o seu discurso que culminou na sua morte. Então vamos fazer a leitura do texto. Eu vou estar lendo o capítulo 7, né, de Estevão, é muito grande. Eu vou ler alguns versos dele, com vocês, e aconselho que vocês façam depois a leitura de todo o capítulo. Aliás, comece no capítulo 6, né, que é quando começa
de fato, aí quando Estevão aparece no relato bíblico. Diz assim o texto, capítulo 7 de Atos. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e ali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós habitais agora. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina na terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque. E Abraão circuncidou ao 8º dia, e de Isaque procedeu Jacó, e destes 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó, a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ele morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém, posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa de Deus, Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José, e este outro rei tratou com astúcia a nossa raça, e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem com o egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se um peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo que entre as chamas da sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Eu li até o verso 34, e a partir do 51 diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós
Sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Estevão vai aparecer aqui, né, pregando no capítulo 6. Você vai ver lá a instituição dos diáconos no capítulo 6, ele é um desses, e vai aparecer lá no capítulo 6 que Estevão era um homem cheio de graça e poder e fazia grandes milagres e sinais entre o povo, prodígios entre o povo. E quando ele começa a fazer isso, quando ele começa a pregar, algumas pessoas, né, se levantam contra ele, que não conseguiam resistir à sabedoria, né, e ao espírito pelo qual Estevão falava. E o que esses homens que não conseguiam resistir, né, a Estevão, o que eles fizeram? Diz o capítulo 6, os versos, o verso 11, né, capítulo 6, verso 11, que eles subornaram algumas pessoas, alguns homens, para que esses homens dissessem lá que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. E aí, quando essas testemunhas, né, quando essas testemunhas aparecem, acusam ele de estar falando contra Deus, contra Moisés. Dizem ainda que ele segue a Jesus, né, que dizia que destruiria lá o templo e os costumes de Moisés. E Moisés está diante aí dessas pessoas, nesse palco. Pessoas que foram subornadas para acusá-lo. E aí o capítulo 7 vai mostrar aí a sua fala diante do Sinédrio. Então a gente está aqui, ele está aqui na presença do sumo sacerdote, né? Possivelmente aí era Caifás que estava aqui, né? Que estava presidindo aí esse julgamento. É o mesmo que presidiu, né? O julgamento, né? Aquela estada de Jesus lá no Sinédrio, né? Que culminou, né? Aquele julgamento que culminou aí na sua morte. E aí Estevão, ele vai começar aqui a falar. Foi apresentado, né, diante do Sinédrio acusações contra eles. Não? Você está falando aí contra Moisés, você está falando aí contra Deus. Era a oportunidade dele se defender, de colocar mas ele vê aquilo como oportunidade para apresentar à sua nação, aos líderes da sua nação, aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus fez na história, aquilo que Deus estava fazendo naquele tempo, naquele momento. E aí o sumo sacerdote pergunta, né, se ele vai confirmar aquilo, as acusações que estão sendo feitas contra ele. E aí ele volta lá para o início, de quando Deus chama Abraão, e vai falar que Abraão
que de Abraão sairia, né, uma grande nação, o Deus da glória. Ele vai dizer aí, ele vai mostrar como Deus interviu na história, como é que Deus estava continuamente a falar com o seu povo. E o primeiro que ele chama do seu povo é Abraão. Aonde que estava Abraão? Abraão não estava em Jerusalém. Ele não estava no templo, ele não estava na Palestina. Deus falou a Abraão na terra dos caldeus. Ele vai habitar em Harã. Aquela terra onde eles estavam, Deus não deu, né, a Abraão o privilégio ali de estar, de ver a terra que o Senhor, né, na totalidade, nos seus descendentes, né, instalados naquele lugar. Porque Deus aí, Abraão, ele foi peregrino durante muito tempo. Mas ele recebe uma palavra de Deus. Ele recebe uma promessa de Deus que faria dele uma grande nação. Essa grande nação ele não viu, mas ele creu. Ele creu que Deus daria aos seus descendentes uma terra. Aí ele conta como é que esse povo foi formado. Como o seu povo foi formado. Como de Abraão, né, nasceu Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os 12 patriarcas. Ele vai dizer aí para eles, né, lembrar a eles como é que o seu povo foi escravo no Egito. E como Deus levantou um homem, Moisés. E como Deus falou com Moisés no deserto de Midian. Não foi num templo. Ele vai dizer aí de como aquela nação cresce e como aquela nação é escravizada, como Deus ouviu o clamor, né, a aflição do povo, como Deus levantou Moisés, como Deus livrou o povo. E aí, se você continuar fazendo aí a leitura do texto, né, do capítulo 7, você vai ver que ele vai descrevendo aí a estada deles, né, a caminhada, né, de quando Deus retira o povo, a caminhada que eles estão fazendo aí no deserto. Ele vai falar da dureza do coração daquele povo quando pediu a Arão que fizesse deuses para eles. Ele vai dizer aí de como eles, né, adoraram deuses estranhos, de como eles entristeceram o coração de Deus. Ele vai dizer aí de como Deus deu a essa nação a posse daquela terra. Vai fazer menção aí de Josué, vai falar, né, de que Davi tentou fazer um templo, Deus não permitiu, mas Salomão consegue fazer isso. Depois que ele vai conduzir a história, né, até aquele momento que eles estão vivendo ali naquela cidade, naquele templo, ele vai chamar a atenção daqueles homens, dizendo para eles: mas vocês são homens de dura cerviz.
E são mais do que isso. Vocês são incircuncisos de coração. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Como os pais fizeram isso no passado. Eu trouxe aqui a trajetória desse povo para vocês, do nosso povo. Eu falei de como eles viram os milagres de Deus, endureceram o coração. Mas eu quero dizer que o que eles fizeram no passado, vocês estão também fazendo aqui e agora. Nesse verso, a partir do verso 51, Estevão para de fazer essa retrospectiva histórica da formação do povo, dessa caminhada, né, até o momento que eles estão vivendo, para falar especificamente da situação atual daqueles líderes religiosos. Ele vai dizer, olha, o que vocês estão fazendo aqui não é nenhuma novidade. Os pais de vocês perseguiram os profetas. Vocês não estão fazendo nada diferente do que os pais fizeram. Eles perseguiram os profetas que Deus enviou. E vocês fizeram da mesma forma. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam uma vida do justo. E olha o que ele diz. Do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Ele estava aqui diante do sinédrio, ele estava aqui diante de um julgamento. Mas ele pega essa oportunidade para dizer que eles foram culpados da morte do seu Senhor. Que eles foram traidores e assassinos do seu Senhor, daquele que os profetas anteriormente pregaram. Ele amplia aqui a culpa deles, vocês vão ver isso no verso 53, ele amplia a culpa deles porque eles receberam a lei, eles tinham recebido a lei. Mas apesar de terem recebido esta lei, eles se recusaram a obedecê-la. Eu quero dizer para vocês que aquele que Deus prometeu através dos profetas foi esses que vocês traíram e assassinaram. Foi esse, o prometido de Deus, que vocês mataram. Como é que você acha que esse julgamento termina? A sessão foi encerrada. Não quiseram mais ouvir, diz o texto, que eles se enfureceram. Estevão vai dizer, né, no verso 55, que ele estava cheio do Espírito Santo e ele consegue olhar para Deus e viu a glória de Deus. Ele viu Jesus que estava sentado à destra de Deus. Ele teve uma oportunidade ímpar na sua vida de testemunhar. Ele que estava pregando, ele que estava falando ali às pessoas. Ele teve uma oportunidade ímpar de pegar os líderes da sua nação. Ele teve uma oportunidade ímpar concedida por Deus de dizer para aquelas pessoas que o Messias que Deus havia prometido foi morto por eles. Essa oportunidade de testemunhar o resultado, né, da pregação que ele faz
foi uma grande indignação por parte dos judeus. Eles se indignaram de uma forma mas o Senhor, do alto dos céus, contemplou a vida deste homem. Estevão, ele confiou no Espírito de Deus e respondeu a eles, apresentando o plano de Deus para aquela nação. O que Deus havia feito, como Deus formou aquela nação, como Deus forjou aquela nação. E como Ele enviou Jesus, que foi morto. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles não quiseram mais ouvir. Havia aí, quando um homem era julgado, era condenado, né, à morte, havia todo um protocolo, né, para ser feito. Eles expulsam, né, Estevão da cidade. Ele foi aqui tratado como um violador da lei, né, como aquele que está ali violando a lei. Os romanos, eles não permitiam que os judeus infligissem, né, a pena de morte, né? É por isso que na morte de Jesus, Pilatos precisou autorizar, mas parece aqui que eles não de tudo aquilo que eles ouvem, da forma como eles ficam enfurecidos, né? Eles vão aí e tiram Estevão da cidade, né? A lei dos judeus não permitia aí a execução, né, dentro aí, no interior da cidade santa. Então, a pena precisava ser aplicada, né, fora da cidade, né? Então, aquelas pessoas que estavam acusando, elas deveriam atirar a pedra, né? Então, o costume judaico dizia isso, né, que a testemunha deveria aí atirar a pedra e depois, né, se a pessoa não morresse, eles continuavam aí com o apedrejamento, né? O costume judaico era isso, né? Devia empurrar a pessoa, né, dentro de uma cova e lançar aí a primeira pedra, e depois ele seria apedrejado. Caso não morresse dessa queda, seria apedrejado aí até a morte, né? Mas você percebe aqui que Estevão, né, devido aí à pressa desse aí executores, né, a situação foi um pouco diferente, né? O verso 60 vai falar que ele estava de joelhos, mas ele morre. Ele morre contemplando os céus e pedindo ao Senhor que não impute à sua nação, aqueles homens, esse pecado. Como Jesus fez, Estevão também faz agora. Ele roga a Deus, ele rogou a Deus pelos seus, por aqueles que estavam tirando a sua vida, e morreu. A gente vê aqui o mártir de Estevão, né? Foi martirizado por amor ao Senhor. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Quando eu olho aí para em relação à nossa caminhada cristã, eu percebo que a grande questão aqui não é pelo que você está disposto a morrer, mas sim pelo que você está disposto a viver. O compromisso que nós precisamos ter, ele precisa ser com viver. E que viver? Viver com Cristo. Se o seu compromisso for viver com Cristo, mesmo se a perseguição chegar, você vai permanecer vivendo com Ele. Se você for preso,
se houver a incompreensão, se houver a traição, ou mesmo, como no caso de Estevão, a morte, você vai permanecer firme no compromisso de viver com o seu Senhor. Eu moro em Natal, Rio Grande do Norte. E eu aprendi aqui uma expressão que é não arredar o pé. Você já ouviu isso? O apóstolo Paulo, ele disse assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho e o morrer é lucro. A morte para o cristão nada mais é do que viver com Cristo. É o resultado de uma escolha que você faz aqui. Você escolheu viver com Ele, você escolheu andar com Ele, você escolheu ouvi-lo, você escolheu obedecê-lo. Então, diante dessa escolha de viver com Cristo, todas as outras coisas se tornam menores, se tornam secundárias, se tornam de pouca importância. A sua vida como um todo, ela precisa estar ajustada a essa escolha que você fez, que é o viver com Ele, viver com Cristo. Foi por isso que Estevão fez esse discurso. O discurso da verdade que ele aprendeu com o seu Senhor. Estevão apresentou aí o plano de Deus para aquela nação. Como Deus formou aquela nação, como Deus enviou Jesus. Esse aí que vocês mataram. Ele anunciou com intrepidez, mesmo sabendo que a morte poderia ser o final daquela caminhada que ele abraçou, do caminho que ele escolheu seguir. E se a morte fosse o final desse caminho, dessa trajetória, ele passaria por ela. Com uma expressão que eu aprendi aqui, sem arredar o pé. Sem desistir, sem voltar atrás do compromisso que ele fez. Ele fez uma escolha de viver com Jesus, com o seu Salvador, de viver por Ele, de viver para Ele. Ele fez disso o seu projeto de vida. Você já fez essa escolha? De viver com Jesus? Já fez? Deixe-me fazer algo que eu gostaria que você considerasse. Falar algo que eu gostaria que você considerasse. Analise a sua vida agora e veja se tudo está ajustado a essa escolha de viver com o Senhor, de viver para Ele. Verifique também se essa escolha não foi aí abalada pelos percalços, pelas dificuldades da vida, quando a morte chega, quando bate a nossa porta, quando as traições, quando somos apunhalados pelas costas, quando estamos aí sofrendo as perseguições, as injúrias, ou até quando coisas positivas chegam nas nossas vidas, aquele sucesso pessoal, profissional, quando a sua vida está indo aí de vento em polpa, ações, terrenos, dinheiro no banco, casa, fama, coisas que jamais você imaginaria conquistar e conquistou. Veja muito atentamente se essas coisas não afastaram você do seu compromisso de viver com Jesus. Se você viver por Ele,
passar por coisas difíceis ou mesmo a morte, não vai tirar você, não vai fazer você desistir da escolha. Você vai conseguir ver na sua vida oportunidades para testemunhar da sua fé, para falar do amor de Cristo por você, pelos homens e do seu amor pelo seu Senhor. Nós precisamos escolher viver com Ele aqui. Só vai viver na eternidade com Ele quem escolheu aqui viver com o seu Senhor, muito mais do que palavras. Eu estava ouvindo hoje, pesquisei na internet, aí um LP muito antigo, né? Missões e Adoração 2, né? Foi lançado em 1986, né? Igreja Batista do Morumbi. E a última canção desse álbum, né, lançado é Agora e Sempre. Diz assim: cabe a gente comprometer-se, arregaçar as mangas, pôr a mão no arado, não olhar para trás, vestir a camisa. É a hora, hoje é dia, comprometer-se e resgatar o tempo, para se abrir o peito, ver chegar o reino, ver soprar o vento de Deus, proclamar em Cristo plena salvação, pelo sangue precioso seu perdão, a vitória sobre a morte, ressurreição, ver raiar um novo dia, libertação. Ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória, ao único Deus, Salvador, por meio de Cristo, o Senhor, majestade, glória, poder e reino, antes e agora, e para tudo, sempre. Que possamos escolher isso, de fato, viver por Cristo. Que ao dizer que, se preciso for, morreremos por Ele, que seja o resultado do viver, de vivermos com Ele aqui. Então, se for a morte, a tristeza, as injúrias, nada disso vai nos tirar daquilo que escolhemos fazer. Viver com Ele aqui e viver com Ele na eternidade. Grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima.